Bom, pessoal, bom dia, boa tarde. Vou gravar essa aula para vocês, né? Como havia sido combinado, a respeito do tecido digestório, tá certo? Vamos ver na aula de hoje. A gente vai falar sobre uma breve introdução, falar sobre a histologia da cavidade oral, da faringe, do esôfago, do estômago, do intestino delgado e do intestino grosso, tá? Dentro desse conteúdo, nós ainda temos que falar das glândulas acessórias que estão relacionadas ao sistema digestório, mas elas vão ficar para uma outra gravação, tá? Que eu vou disponibilizar em breve para vocês também, tá certo? Bom, o trato digestivo, pessoal, ele é constituído basicamente de cavidade oral, esôfago, estômago, intestino delgado, grosso e as glândulas associadas que eu já comentei, né, que nós vamos acrescentar em uma outra gravação, tá? A gente aprende lá na fisiologia e na anatomia que as funções básicas do sistema digestório ou digestivo, né, você pode usar as duas nomenclaturas, é basicamente digestão e absorção. O que a gente entende por digestão? Digestão é uma simplificação molecular do alimento ingerido, tá? Então, quando a gente se alimenta, né, os alimentos, eles fazem parte ali, os constituintes, né, de alguns grupos nutricionais. Então, aquilo que é carboidrato é reduzido até o nível de glicose, aquilo que é lipídio é reduzido até o nível de ácidos graxos e as proteínas são reduzidas até o nível de aminoácidos. Esses nutrientes, e aí que nós já falamos de nutrientes, né, já não é mais alimento, eles passam por um processo chamado de absorção, que vai acontecer lá no intestino delgado. O que é a absorção? É a passagem desses nutrientes para a corrente sanguínea, tá certo? Bom, estruturalmente, os órgãos do sistema digestório, eles apresentam uma conformação tubular, tá? E quando a gente fala dessa estrutura tubular, algumas nomenclaturas que nós utilizamos, por exemplo, a parte interna, né, o que seria ali o meio, né, é chamado de lúmen ou luz do órgão, tá? E, obviamente, a própria estrutura tubular propriamente dita, ela é constituída de uma parede, tá? Que compõe essa estrutura tubular. Essa parede, pessoal, ela é dividida em algumas camadas, tá? De dentro para fora. A primeira camada, que é a mais interna, é chamada de mucosa. Atrás da mucosa, nós temos uma outra camada, que é a submucosa, seguida pela camada muscular, que geralmente é musculatura lisa, né? E, por fim, a última camada, que é uma camada serosa. Bom, especificamente na camada de parede mucosa, o que nós encontramos? O revestimento interno epitelial, tá? Embaixo desse revestimento epitelial, nós temos uma lâmina própria de tecido conjuntivo frouxo, rico em vasos sanguíneos e vasos linfáticos, bem como células musculares lisas, glândulas e tecido linfóide. Essa camada muscular que está dentro da mucosa, ela é uma camada mais delgada, né? E ela é chamada de muscular da mucosa, tá? Constituída de duas subcamadas delgadas de células musculares lisas, tá? Uma circular interna e outra longitudinal externa. Na camada mucosa, as principais funções são prover uma barreira seletivamente permeável entre o conteúdo do lúmen e os tecidos, né? Facilitar o transporte e a digestão do alimento ingerido, promover a absorção dos produtos dessa digestão, produzir hormônios que regulem a atividade do sistema digestivo, bem como também ter células específicas que vão fazer a produção de muco, né? E esse muco ele vai agir na lubrificação e na proteção dessa estrutura. Se você for pensar, por exemplo, no estômago, né? O suco gástrico ele é extremamente ácido, tem um pH baixíssimo. Então você precisa dessa camada de muco para proteger a mucosa, né? E o próprio órgão da sua autocorrosão, tá certo? Na sequência, a camada que vem logo depois da mucosa é a submucosa, né? Que é constituída basicamente de tecido conjuntivo, vasos sanguíneos e linfáticos, plexos nervosos submucosos, que são chamados de plexos de Meissner, tá? Células glandulares e linfóide. Bom, agora vamos para os órgãos, né? As estruturas propriamente ditas que fazem parte do sistema digestório. A primeira delas é a cavidade oral, que é onde há a recepção do alimento que vai ser ingerido. Na cavidade oral, nós temos um epitélio pavimentoso estratificado, tá? Na região que se segue a região dos lábios, mais internamente, você tem uma perda dessa queratina que já descaracteriza com
com o tecido da pele mesmo, né? Então, a pele ela é queratinizada e quando você vem internamente para dentro da cavidade oral, perde-se essa camada de queratinização, mas o epitélio permanece como um epitélio pavimentoso estratificado. Aí tudo bem. O palato mole contém no centro uma musculatura estriada esquelética e numerosas glândulas mucosas. É interessante essa camada de músculo estriado esquelético no palato, que é o que dá justamente esse movimento de coçar, né? Que a gente coça internamente a língua ali, o palato mole, a gente consegue ter esse controle porque a musculatura ela é estriada, tá certo? Na boca, na cavidade oral, nós temos algumas estruturas acessórias que servem para promover uma melhor funcionalidade, né? Da mastigação, que é a digestão mecânica, que acontece na boca. Você tem a língua, por exemplo, que a língua a gente sabe que é uma massa de musculatura estriada esquelética, cujas fibras elas estão em todas as direções, né? Revestida por uma camada mucosa, cuja estrutura varia de acordo com a região. Na superfície ventral da língua, que é a parte de baixo, né? A parte de baixo da língua, você percebe que a superfície é mais lisa e é recoberta de vasos, né? De calibres distintos. Tá? Na superfície dorsal, você já tem uma estrutura mais irregular, mais áspera, né? Recoberta pelas papilas. Não só pelas papilas, que são dobras, né, do epitélio, mas também de botões gustativos, que é o que dá a sensação de sabor. Tá? Então, nas papilas linguais, que são, como eu já disse, elevações do epitélio oral, né, acompanhando uma lâmina própria que assume diversas formas e funções, e aí você vai ter dentro dessas papilas diferentes formatos, né? Filiformes, fungiformes, foliados, isso aí já já tem uma importância um pouco mais secundária, tá? Nos botões gustativos, que são receptores de sistema nervoso, né, receptores finais de neurônios, você tem as qualidades e percepção de sabor. Para nós seres humanos, a gente fala do sabor salgado, azedo, doce, amargo. Acrescentou-se um outro tipo de sabor que é o saboroso, né, que é o famoso umami. Esse aí já os orientais acrescentaram esse quinto sabor aí, que dá essa sensação de alimento apetitoso. Nós aqui no Ocidente, a gente não tem muita capacidade de descrever esse umami, mas os orientais têm. Quando a gente fala de animal, os animais, dependendo da espécie, eles têm variadas percepções de palatabilidade. Por exemplo, os bovinos, eles têm baixíssima percepção de palatabilidade. É por isso que a vaca, ela come ali a grama, ela come saco plástico, come pedra, come tudo que tiver na frente ali, que ela não consegue compreender essas diferentes nuances, né, do que ela está engolindo. Os felinos, pelo contrário, têm uma alta seletividade, tá certo? Então, o felino, na questão alimentar, ele é um pouco mais exigente, vamos assim dizer. Na língua, nós também temos células basais indiferenciadas, que são células germinativas, que têm a capacidade de se transformar nos demais tipos de... Tá? Na boca, nós também temos os dentes, bem como as estruturas associadas a ele. Algumas pessoas acham que o dente, a estrutura do dente é a mesma estrutura do osso, o que não é verdade. A estrutura óssea, né, a rigidez óssea, ela é muito inferior à do dente. O dente ele tem uma estrutura que é feita de cristais de hidroxiapatita, que à medida que vão sendo impregnados pelo flúor, se transformam em cristais de fluoroapatita e são mais rígidos do que o osso. Basta você imaginar que um cachorro ele tem a capacidade de quebrar o osso no dente, né? Então, o dente ele é mais rígido do que o osso. Tá? Quando a gente vê estruturalmente, como é que o dente ele é formado? Ele é formado por uma estrutura externa, né? Que é o esmalte, tá? Que é essa parte externa que nós enxergamos ali. Uma camada intermediária, que é a dentina, que é uma camada orgânica, vamos assim dizer. E mais internamente você tem a polpa do dente, que é onde você tem a inervação, a vascularização, que é o que torna o dente uma estrutura viva. Tá? Os dentes eles são inseridos no osso alveolar, tá? Que prende e fixa o dente com auxílio do cemento, que é essa substância aí que circunda, né, o dente e cola o dente na estrutura do osso alveolar. Organicamente falando, então nós temos aí a dentina, ela é formada por um tecido mineralizado, né, colágeno do tipo 1, glicosaminoglicanos, fosfoproteínas, fosfolipídios e sais de cálcio, que vai formar o que a gente chama de cristais de hidroxiapatita. É por isso, pessoal, que na nossa pasta de dente você sempre tem aquela composição com flúor, tá? Como é que o flúor age? O flúor ele se fixa a esses cristais de hidroxiapatita, formando cristais de
fluoroapatita, que dão uma maior resistência, uma maior qualidade, né, e força dos dentes. É por isso que a nossa pasta de dente ela vem já com esse componente, que é para melhorar a qualidade dos nossos dentes. Tá? A matriz orgânica do dente ela é formada por essas estruturas, que são os odontoblastos, essas células, e os odontoblastos eles formam o que a gente chama de pré-dentina, que é o que vai se transformar na dentina, né, que é matriz associada a esses cristais de hidroxiapatita. À medida que a pré-dentina vai se transformando em dentina, ela vai sendo extrusada para a região mais externa do dente para formar o esmalte, tá certo? O esmalte, pessoal, é uma estrutura 96% mineralizada, ou seja, aquilo que nós vemos mais externamente, que é o que dá a rigidez do dente, é praticamente estrutura inorgânica, tá? Cerca de 1% é matéria orgânica e 3% é água. Você observa na estrutura do esmalte células colunares, né, alongadas, são os prismas do esmalte, e são unidas entre si pelo esmalte interprismático. Mas internamente, nós temos a polpa dentária, que é constituída de tecido conjuntivo frouxo, mais odontoblastos, que são aquelas células que fazem a dentina, a pré-dentina e a dentina, os fibroblastos e uma matriz que contém fibrilas finas de colágeno e glicosaminoglicanos. Trata-se, pessoal, de uma estrutura extremamente vascularizada e inervada. Tá? O periodonto é a região que fica mais externamente ali, onde nós encontramos o cemento, tá? Próximo à raiz do dente, bem como a aproximação com o ligamento periodontal, o osso alveolar e a gengiva. A função dessa região do periodonto é manter o dente nos ossos maxilar. Especificamente, o cemento ele assemelha-se em composição ao tecido ósseo, tá? Menos os vasos sanguíneos e os sistemas de Haglöss. E esse cemento é produzido por células especializadas, que são os cementócitos, certo? O ligamento periodontal é uma estrutura de tecido conjuntivo arranjada em feixes grossos, chamados fibras de Charpey, que serve para amortecer o impacto do dente na nossa mastigação. Tá? Então, quando você mastiga o alimento, ocorre o que a gente chama de oclusão, que é quando o dente de baixo encosta no dente de cima. E aí é necessário que esse contato ele seja amortecido para você não quebrar seus dentes, tá certo? E esse amortecimento ele é feito com o auxílio desse ligamento periodontal. Como nós já comentamos, o dente ele é inserido dentro de uma estrutura, que é o osso alveolar, que contém um contato direto com o ligamento periodontal e fixa o dente nessa estrutura. E, perifericamente, nós temos a gengiva, que é uma estrutura formada, uma membrana mucosa, né, firmemente aderida ao periósteo, dos ossos maxilar e mandibular, e é caracterizada por um epitélio pavimentoso estratificado, lâmina própria contendo numerosas papilas conjuntivas. Vale ressaltar, como observação, que a gengiva ela possui um alto caráter regenerativo. Bom, então aí você consegue ver nessa imagem, né, nesse slide, o slide 9, é uma fotomicrografia, né, a parte histológica do dente, onde nós observamos mais externamente a dentina, né, a parte do esmalte, e mais internamente o cemento, e internamente você tem fibroblastos, a produção da matriz orgânica do dente, vasos sanguíneos, né, venas, arteríolas, etc. Uma vez que o alimento ele é mastigado, isto é, ele passa pelo processo da digestão mecânica, ele é então deglutido com o auxílio da língua. A próxima estrutura que nós temos é a faringe. Tá? A faringe é uma região de transição entre a cavidade oral e os sistemas digestivo e respiratório. Na aula passada, nós chamamos de nasofaringe essa região. Como nós estamos no sistema digestório, então aí o nome passa a ser orofaringe. Mas, estruturalmente, é a mesma coisa. Ela só recebe nomes diferentes para atender um pré-requisito didático. Tá? A faringe é formada por epitélio pavimentoso estratificado não queratinizado, na região que se dá seguimento ao esôfago, e quando é na região mais superior da faringe, isto é, aquela região que está mais em contato com a região nasal, nós ainda observamos epitélio estratificado cilíndrico ciliado, com células caliciformes, que é o que nós já aprendemos, que é o famoso epitélio respiratório. Então, superior, na faringe superior, ali na nasofaringe, né, que seria, enfim, nós temos um epitélio respiratório, e à medida que você vai prosseguindo, seguindo o caminho próximo ao esôfago, você tem a transição desse epitélio, tornando-se um epitélio pavimentoso estratificado. Tá? Na região mucosa desse tubo, né, que é a faringe, nós encontramos glândulas salivares menores que fazem a produção de muco. Tá? O esôfago, que é a próxima estrutura, é um tubo essencialmente muscular.
A função do esôfago é transportar o alimento digerido e mastigado para o estômago. Tá? Na mucosa esofágica, nós observamos, por exemplo, um epitélio pavimentoso estratificado não queratinizado, enquanto que também há a presença de glândulas esofágicas na cárdia que secretam muco. Na região submucosa, nós observamos glândulas esofágicas que também fazem essa secreção de muco para facilitar o transporte do alimento. Se nós dividíssemos o esôfago em 3 partes, na porção proximal nós teríamos fibras estriadas esqueléticas que são importantes para a deglutição. Então, nós temos controle sobre essa região. Na porção média, nós já observamos que há uma transição, mistura de musculatura estriada, esquelética e lisa, e na porção distal você tem células musculares essencialmente. Nessa fotomicrografia que nós observamos no slide 12, nós temos a estrutura histológica do esôfago, né? O epitélio pavimentoso, né, na superfície, e à medida que você progride mais internamente, você encontra as glândulas produtoras de muco, né, na região submucosa, e mais internamente você tem um músculo estriado esquelético. De modo que, nessa fotomicrografia, provavelmente é a região proximal do esôfago. Na região mais distal do esôfago, nós temos uma válvula chamada cárdia, que se abre para dentro do estômago. O estômago, pessoal, é a usina de digestão principal do nosso organismo. Através do suco gástrico, nós temos a presença de várias enzimas, tá? Como a tripsina, pepsina, quimotripsina, que vão agir principalmente na digestão das proteínas, tá bom? Mas o estômago, ele não é só isso. Existe um elemento enzimático e hormonal que é produzido pelo estômago, como nós vamos ver mais para frente, tá? A função principal do estômago é transformar o bolo alimentar em uma massa viscosa, que é o quimo, por meio da atividade muscular e química. Veja bem, nós não observamos apenas digestão química no estômago, mas também digestão mecânica, uma vez que o estômago, assim como o esôfago, realiza os famosos movimentos peristálticos, certo? Mas o que é mais importante acontecendo no estômago, sem dúvida nenhuma, é a digestão química, tá? Então, você tem a continuação da digestão de carboidratos iniciados na boca, a adição de fluido ácido, né, que é o ácido clorídrico, o alimento ingerido. Nós vamos ver quais são as células que produzem essa substância. Acontece digestão parcial de proteínas por ação da pepsina, digestão parcial de triglicerídeos, né, a lipase gástrica e lingual. Nós temos também, pessoal, nessa região, a produção do famoso fator intrínseco. O fator intrínseco gástrico, que é importante para a absorção de vitamina B12. Da onde se observa que em indivíduos que fizeram cirurgia bariátrica, né, é importante que haja a reposição de vitamina B12 justamente pela falta da produção, ou uma ausência, ou uma carência da produção do fator intrínseco gástrico, já que muitas vezes na cirurgia bariátrica se remove parte do estômago. Tá? Anatomicamente, o estômago ele pode ser dividido em cárdia, fundo, corpo e antro, tá? Que é a região mais próxima do piloro, que é a válvula que separa o estômago do intestino. Tá? Então, vamos dividir aqui pelas regiões. Na mucosa, o que é que nós observamos do epitélio gástrico? Um epitélio glandular, unidade secretora tubular ramificada, que desemboca na superfície. Nessa região, na muscular da mucosa, nós também observamos células musculares lisas e células linfóides. Um epitélio de revestimento, tá? Com presença de vaginações, que nós chamamos de focetas gástricas, onde as células são células colunares simples, que produzem a secreção do muco alcalino, água, que é 95%, glicoproteínas e lipídios. Esse muco alcalino que é produzido, ele serve para proteger as células contra a acidez do estômago. Tá? Então, o estômago ele produz o suco gástrico, mas ao mesmo tempo ele tem essa camada de muco que o protege da sua própria autodigestão, né? Nos indivíduos que possuem, que são acometidos por gastrite, por exemplo, a ausência desse muco é um critério, muitas vezes, que provoca os desconfortos alimentares, né? Que vai levar a dores, enfim, que são associados à gastrite. E o não tratamento dessa condição pode levar o indivíduo a um quadro de úlcera gástrica, que é uma chaga, uma ferida que se forma no estômago. Tá? Para além disso, no lúmen do estômago também é lançado o íon bicarbonato, que ajuda na modulação do gradiente do pH versus o ácido clorídrico que é encontrado no suco gástrico. Bom, se nós formos analisar as regiões do estômago, na cárdia, a mucosa ela possui glândulas tubulares simples ou ramificadas, são as glândulas da cárdia, que produzem muco e lisozima. Tá? A gente vai ver que essa lisozima ela é importante também para
uma ação antibacteriana, tá? Que é importante para você regular a flora bacteriana presente no sistema digestório. Você tem células parietais que vão lançar o íon hidrogênio e o íon cloro, tá? Então, o ácido clorídrico ele não é formado dentro da célula. As células parietais, elas lançam o íon hidrogênio e o íon cloro. E no lúmen do estômago é que a união, né, a ligação covalente desses íons para formar ácido clorídrico, tá? No fundo e no corpo, você tem na mucosa glândulas tubulares com 3 regiões distintas, istmo, colo e base, sendo o istmo células da mucosa em diferenciação substituindo as células da fosseta e as superficiais, células troncos e células parietais, que são aquelas que produzem o ácido clorídrico. No colo você vai ter células tronco, mucosas do colo e células parietais, né, que também são as mesmas que produzem o ácido clorídrico. A base das glândulas contém principalmente células parietais e células imogênicas ou células principais. A gente vai ver mais para frente que células imogênicas são essas. Nós temos também células enteroendócrinas que são distribuídas pelo colo e pela base da. Então vamos ver quais são as células que vão compor essa estrutura do estômago, né, da mucosa. Você vai ter células tronco, que são células colunares baixas com núcleos ovais, que possuem elevada taxa de mitose e servem, né, como o nome já está dizendo, para repor os demais tipos celulares. Na sequência, você tem células da mucosa do colo, que são células agrupadas ou isoladas, né, entre as células parietais no colo das glândulas gástricas, possuem um formato irregular, núcleo na base das células e grânulos de secreção próximo da superfície apical. Você também tem células parietais oxídicas, que são aquelas que nós já comentamos, são células arredondadas ou piramidais, que servem para a produção do ácido clorídrico, que vai compor lá o suco gástrico, né, do estômago. Tá? São células que têm essa função secretória, logo então elas têm a mudança de mitocôndrias, né, aquela polarização característica de células secretórias. As células parietais também possuem a liberação da gastrina e da histamina, que são hormônios estimulantes, né, para a produção de ácido clorídrico, tá? E aí mais para frente a gente vai ver quais são os outros hormônios também que ajudam nessa modulação e no sentido de fome e saciedade. Bom, aqui no slide 18 nós temos as células parietais que estão com a polarização em repouso, onde nós podemos observar que as mitocôndrias elas não estão em tanta quantidade, né? Diferente da célula parietal em atividade, onde você observa uma abundante quantidade de mitocôndrias, né? Tá certo? Essa é a principal diferença. Então, a célula pode se encontrar em repouso ou em atividade, dependendo do estado. Você ainda tem as células imogênicas, também chamadas células principais, que produzem o famoso pepsinogênio, que vai ser convertido em pepsina, que é uma enzima importante para a digestão das proteínas, que está presente lá no suco gástrico. As células enteroendócrinas, por sua vez, elas secretam serotonina e grelina, tá? A grelina é um hormônio, pessoal, que está sendo muito estudado hoje em dia na nutrição, porque é um hormônio que está associado à saciedade, né? Os eventos do jejum e etc. Então, o pessoal está estudando bastante. No piloro, você tem fossetas gástricas, que são aqueles dobramentos da mucosa, né? Glândulas pilóricas, são glândulas tubulosas simples ou ramificadas, que secretam muco e lisozima. E as células G, que são células enteroendócrinas, que liberam a gastrina. Outras regiões, na submucosa, você tem um tecido conjuntivo moderadamente denso, associado a vasos sanguíneos e linfáticos, bem como células linfóides e macrófagos. Na área muscular, você tem fibras musculares lisas, camada externa longitudinal, média circular interna oblíqua, tá? Que dá justamente esse fenômeno dos movimentos peristálticos, que é particular do estômago, tudo bem? Mas externamente, o estômago é revestido por uma membrana serosa. Na sequência, o piloro, que é a válvula que separa o estômago do intestino, se abre e o bolo alimentar, que nesse primeiro momento está ácido, transiciona do estômago para o intestino delgado. Uma vez no intestino delgado, a primeira coisa que tem que ser feita é a neutralização desse suco gástrico, tá? Que nós vamos ver que é através da liberação do contato, né, do suco do suco intestinal, né, que é do suco pancreático também, vai entrar em contato, ele tem uma característica mais alcalinizante. A presença do íon bicarbonato é fundamental para poder neutralizar a acidez do bolo alimentar que veio do estômago, tá? O intestino delgado ele é um órgão tubular que apresenta pregas, vilosidades e microvilosidades. Essas estruturas elas servem, pessoal, para aumentar a área de absorção e o contato com esse alimento, certo? O intestino delgado ele pode ser dividido em 3 partes. Duodeno, que é a parte proximal,
A intermediária é o jejum e a parte distal é o íleo, tá? As camadas do intestino, na mucosa, você tem a presença de estruturas que ampliam sua superfície, aumento da área de absorção, revestimento do intestino delgado. As plicas circulares, são as pregas permanentes, né, que são dobras da mucosa e submucosa. Além das pregas, você tem as vilosidades intestinais dos vírus, que são projeções alongadas formadas pelo epitélio e lâmina própria, e no epitélio de revestimento dos vírus, você tem células cilíndricas simples, são células absortivas, os famosos enterócitos, bem como também intercaladas entre essas células absortivas, você tem células caliciformes que vão produzir o muco necessário para promover um melhor deslocamento do bolo alimentar. Na mucosa do intestino, você tem células absortivas, que são os enterócitos, tá? São células colunares altas, núcleo ovário e basal. Você tem células caliciformes, que são células produtoras de muco, como nós já comentamos. As células enteroendócrinas, que produzem gastrina, grelina, né? A histamina, serotonina, que são hormônios que vão modular o ambiente absortivo e digestório. Você tem as células de Paneth, que são células que produzem lisozima e defensina, que são substâncias que exercem um controle sobre a microbiota intestinal. Bom, vocês sabem que no intestino é necessário que haja uma flora intestinal, uma flora bacteriana, para que a digestão possa ocorrer corretamente. Só que essa flora microbiana, ela precisa ser regulada adequadamente para que ela não gere malefícios. Tá? Na região da mucosa você ainda tem células-tronco, são células diferenciadas que fazem mitose e se transformam em outros tipos de células. E você tem as células M que estão relacionadas aos folículos linfóides das placas de Peyer. Tá? Lá na disciplina de imunologia, vocês viram que existe um tipo de tecido linfóide que é o GALT, né? Que é o tecido linfóide associado às vísceras, né? Que é o gut, certo? Então, as células M, ou células microfold, elas estão relacionadas, na estrutura dessas placas de Peyer, onde você vai encontrar linfócitos, células apresentadoras de antígeno. Tá? O intestino ele tem focos de sítios linfóides secundários bem importantes, que é justamente para lidar com possíveis contaminações bacterianas, enfim, que advinham. Certo? Dentro das células endócrinas do intestino, você tem um sistema neuroendócrino difuso que trabalha através da liberação de glândulas de secreção por exocitose, e esses hormônios vão ter um efeito parácrino ou endócrino, tá? As células secretoras de polipeptídeos do trato gastrointestinal, elas podem ser do tipo aberto, quando o ápice da célula apresenta microvilosidades e está em contato com o lume do órgão, ou do tipo fechado, nos quais o ápice da célula está recoberto de células epiteliais. Aqui no slide 25, nós temos um desenho, né, demonstrando a conformação estrutural que permite o maior contato com o alimento. Então, você tem as dobras, né, os vilos e os microvilos, que são esses dedinhos que você tem no topo dos vilos ou vilosidades. Então, quando você tem esses dobramentos, você permite que o alimento ele transicione nessas estruturas e, tendo maior contato, né, a absorção ela aconteça de forma mais eficiente. Tudo bem? Bom, nós temos também aí mais microscopicamente, né, de forma mais detalhada, as células, como elas se distribuem nesse epitélio do enterócito, tá? Então, você vai ter células caliciformes, entremeando as células absortivas, células enteroendócrinas, células musculares lisas e os linfócitos que correm aqui por fora, auxiliando aí na imunidade dessa região. Na sequência, nós temos a lâmina própria, a serosa, é um tecido conjuntivo frouxo associado a vasos sanguíneos e linfáticos, fibras nervosas, fibras musculares lisas. Tá? Essas fibras musculares elas são importantes porque, como vocês sabem, existe também musculatura no intestino, que é o que vai promover os movimentos peristálticos importantes nessa região. Tá? A musculatura da mucosa não tem peculiaridades e a submucosa é formada por grupos de glândulas tubulares enoveladas, ramificadas, que se abrem nas glândulas intestinais, são as glândulas duodenais, a secreção de muco alcalino, bem como na proteção da mucosa contra a acidez do suco gástrico. Em relação à vascularização e à inervação, a vascularização é fundamental para que haja absorção, né? Uma vez que esses nutrientes eles precisam chegar na corrente sanguínea, então nessa região você tem uma região extremamente irrigada. Tá? E além disso, essa vascularização serve para a nutrição do intestino e remoção de produtos da digestão. Eles formam grandes plexos na submucosa e a ramificação se dá através da musculatura da mucosa, lâmina própria e penetração nas vilosidades.
Os capilares linfáticos correm em direção à lâmina própria, formando plexos, que se anastomosam repetidamente e deixam o intestino juntamente com os vasos sanguíneos. Tá? Então, esses capilares linfáticos é quem vai receber os lipídios. Né? Nós já comentamos que a linfa é constituída de quê, basicamente? Água, lipídios, né? E células de defesa. A contração rítmica das velocidades intestinais auxilia a propulsão da linfa contida no interior dos capilares linfáticos para os vasos linfáticos mesentéricos. A inervação ela possui componentes intrínsecos e extrínsecos, que é formado pelos plexos nervosos mioentéricos, chamados de plexos de Auerbach, e plexos submucosos, chamados também de plexos de Meissner. Tá? E, além disso, nós temos neurônios sensoriais, quimioreceptores, que vão auxiliar na detecção da composição do conteúdo intestinal, mecanorreceptores, que fazem a expansão da parede intestinal, e neurônios efetores, que inervam as camadas musculares e células secretoras. O intestino grosso, pessoal, ele pode ser dividido anatomicamente em seco, cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente, cólon sigmoide, reto e ânus. Tá? Dentro das camadas do intestino grosso, a mucosa ela não tem pregas, exceto no reto, nem velocidades. As criptas intestinais são longas e há abundância de células caliciformes e um pequeno número de células enteroendócrinas. Você tem células absortivas colunares que contêm microvelocidades curtas e irregulares. As funções do intestino, uma vez que o alimento já foi totalmente digerido e absorvido, vai ser basicamente a absorção de água, tá? A formação da massa fecal e a produção desse muco que facilita a transição final desse bolo fecal para o meio externo. A lâmina própria você tem riqueza de células linfóides, né, em nódulos linfáticos, os GALTs, né, que fazem o controle da população bacteriana, que é abundante no intestino grosso. A camada muscular você possui camadas circulares e longitudinais, e na serosa você possui protuberâncias pedunculadas, que dá aquele aspecto segmentado, né, no intestino grosso, os chamados apêndices hemorroicos. Finalizando, no ânus a mucosa ela apresenta dobras longitudinais, né, que são células colunas retais, e o epitélio é pavimentoso estratificado. A lâmina própria contém um plexo de veias grandes e a renovação de células no trato gastrointestinal ela é bastante importante. Tá? Então, as células do epitélio, por todo o trato gastrointestinal, ela sofre constante descamação e reposição. Estruturalmente, o sistema digestório é isso, tá, pessoal? Eu vou fazer uma outra gravação na sequência, para vocês assistirem também, comportando apenas os órgãos associados ao tecido digestivo. E aí nós vamos ver as glândulas salivares, o pâncreas e o fígado. Ok? Até logo!